Olá, meu amigo, minha amiga que mais uma vez está assistindo o nosso canal Inovação e Superação. Eu sou o professor Isidoro e mais uma vez estamos juntos para conversar sobre alguns temas corporativos, alguns temas motivacionais. Eu agradeço o contato de todos que já tiveram um feedback positivo dos nossos vídeos e dizer que é com muito prazer e com muito carinho que eu recebo todos os comentários, as críticas, os elogios, dizer que nós estamos mudando alguns processos, nós estaremos editando os nossos vídeos de algumas outras formas, mas é sempre bom o seu contato, é sempre bom o seu feedback. Caso você goste desse vídeo e queira também dar um seu contato, dê um like no final do vídeo, no final da descrição. Se você quiser, também se inscreva no nosso canal e acione também o sininho para que você tenha sempre acesso aos novos vídeos toda vez que a gente subir na rede. Bom, o tema de hoje é um tema para pessoas que buscam a excelência, para as pessoas que buscam algo a mais. Nós gostaríamos hoje de conversar sobre as pessoas que almejam os primeiros lugares, as pessoas que querem uma posição de destaque, aqueles que querem ser o melhor naquilo que fazem. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Por que você nunca tem um destaque especial naquilo que você produz no seu dia a dia? Por que as pessoas preferem o serviço de outras pessoas ao invés do seu serviço? Por que você disputa a atenção de algumas pessoas que dão naturalmente a atenção delas para os seus concorrentes? Por que você não consegue ser o melhor naquilo que você faz? Bom, para responder a sua pergunta, eu posso começar dizendo que desejo, expectativa e sonho não é ação. Falta atitude, falta se mexer, falta querer ser o melhor. O tema da nossa palestra de hoje é: os melhores nunca descansam. Mas você gosta de acordar tarde. Você não chega todo dia no horário, muitas vezes você até perde o horário para chegar no período da tarde. Você muitas vezes não quer fazer hora extra. Você nunca está disponível. Você limita o seu esforço. Não abre mão das coisas fúteis, banais, inúteis, superficiais. Você nunca deixa o celular na gaveta. Pelo contrário, você é escravo desse aparelho. Você não dá o seu melhor. Você não faz as coisas por paixão, você faz por obrigação. Você não treina o suficiente para entregar o seu serviço. Principalmente, você não tenta entregar num padrão de excelência. Você usa sempre o termo mais ou menos, quase consegui. É o que temos para hoje. Este é o melhor que eu posso fazer. Quando você fala que você deu o seu melhor, mas o serviço não está adequado, você está assinando o seu atestado de incompetência, de mediocridade, de lisura, de negligência, de pessoa que não dá o seu melhor, apenas finge que tenta. Nós estamos chegando numa época de Copa do Mundo, onde todas as equipes em breve estarão fazendo a convocação das suas seleções. E nós entendemos que seleção significa uma peneira, uma escolha meticulosa para encontrar os principais elementos de cada atividade dentro de uma equipe. Ou seja, os melhores. Então, baseado num tema de Copa do Mundo, um tema que vai agitar as nossas vidas em breve no mês de junho, o tema da nossa palestra hoje fala sobre os melhores. Os melhores nunca descansam.
como o nosso tema é a Copa do Mundo, você com certeza em breve estará vendo alguns jogos de seleções de todo o mundo se enfrentando nos campos da Rússia. E você vai ver alguns lances no meio do jogo, onde um zagueiro, onde um goleiro, onde um artilheiro fará algumas atuações que estarão aquém do que você espera de um jogo de Copa do Mundo. E nós, como somos os espectadores, que somos os clientes do show que está sendo apresentado, esperamos certas atitudes por ser um jogo de Copa do Mundo. Nunca se vende tanta televisão como nas épocas de Copa do Mundo. Então o que nós sempre temos como comentaristas reclamando, dizendo, criticando, é que certas ações, certos resultados, certas falhas de alguns profissionais que estão lá representando o seu país como os melhores de uma nação, não podem cometer erros que seriam comuns em um jogo normal. É normal aquela frase: este era um gol que um goleiro qualquer poderia tomar, mas um goleiro de seleção, o goleiro que é o melhor dos goleiros, não pode tomar um gol deste. O artilheiro que é o artilheiro pode fazer um erro, pode cometer uma falha, mas um artilheiro de seleção não pode perder esse gol. Ações são esperadas, resultados são esperados para aqueles que querem ser os melhores. E quando você não tem essa atitude, quando você não tem aquele resultado que é esperado, quando você não consegue segurar aquela bronca do seu serviço, quando a gente não consegue mostrar eficácia naquilo que fazemos, nós deixamos de fazer parte dos melhores. Se você está no time dos melhores, mas você deixa de cumprir a sua tarefa, se você está no time dos melhores, mas você não consegue fazer o seu melhor, não consegue fazer nem o mínimo daquilo que é esperado, a seleção, a equipe não o convocará novamente. Você será substituído, porque os melhores não têm o direito de errar. Os melhores nunca descansam. Os melhores nunca deixam de cumprir o seu papel. Então venha uma pergunta para você que está me ouvindo. Você quer o sucesso? Quer mesmo o sucesso? Se você não está dando o seu melhor, se você não está fazendo exatamente aquilo que esperam que você faça, se você não tem um nível de excelência, se você não cumpre o esperado, se você não atinge todos os seus objetivos, se você não tem uma atuação de forma que seja um destaque na equipe, você não será convocado no time dos melhores, porque está faltando atitude. Você abre mão de estar no time dos melhores. E para estar no time dos melhores, atitudes são esperadas, resultados são esperados, ações e atuações são sempre esperados dos melhores. Pense comigo, se o seu melhor é tão improvisado, é tão mais ou menos, é tão sem capricho, é quase uma gambiarra, você está dizendo que praticamente você não sabe fazer o melhor. Muitas vezes, o nosso melhor, entre aspas, não é com todo o capricho que a gente pode fazer. Ele é improvisado, ele é feito meio nas coxas, ele é feito mais ou menos. Mas a gente usa essa frase com a maior cara lavada: esse foi o meu melhor. Cuidado, evite essa frase. Não coloque que você deu o melhor, porque muitas vezes quando você encontra algum erro, isso atesta veementemente que você não é o profissional que você alega ser. E isso torna uma pessoa muito limitada para novos desenvolvimentos. Às vezes a gente coloca a frase dizendo que deu o melhor, mas a gente sabe que o serviço não foi feito no nosso melhor. Você conseguiria ter feito com mais capricho, mas não fez. Você poderia ter feito uma coisa com um arremate, mas a gente fez alguma coisa improvisada. A gente até poderia ter feito melhor, a gente até saberia fazer melhor, mas a gente por causa do cansaço, por causa de problemas do dia a dia, por causa do seu estado emocional,
a gente se contém, a gente não se entrega totalmente. Mas a gente diz com a cara lavada que foi o melhor. Cuidado! Se você não tem convicção que você fez o melhor, se você não tem convicção que você deu aquilo que você poderia ter dado, evite essa frase. Não utilize essa frase. Isso vai contra tudo aquilo que você prega pela sua pessoa, pelo seu profissional, por aquilo que você coloca como sendo a sua parte de prestação de serviço. Não há lugar para o comodismo. Os melhores nunca descansam. É comum a gente hoje em dia ver chamadas de algumas propagandas na televisão ou no rádio de faculdades, de times, de corporação que diz que eles são os melhores. E existe uma chamada para que você venha fazer parte do time dos melhores. Venha conosco ser o grupo da elite. Venha conosco ser o grupo de destaque. Todos querem jogar no time dos melhores. Alguma vez você viu uma propaganda dizendo: venha fazer parte do time dos fracassados? Você que é o meia boca? Você que é a raspa do tacho? Você que é o tapa-buraco? Você que é o último a ser escolhido nos times de futebol? Ninguém fala: venha fazer parte do time dos fracassados. Venha fazer parte do time do segundo lugar. Você que não tem uma atitude comum, você que é uma atitude pífia, você que é aquele cara que é encostado, venha fazer parte do time dos encostados. Venha fazer parte do time dos fracassados. Nós temos um lugar para você. Isso não existe. Todos queremos ser melhores. Todos queremos almejar sempre um crescimento. Todos queremos ser reconhecidos e ter contato com o sucesso. Os melhores são sempre esperados dentre todas as regiões e dentre todas as pessoas. Ninguém quer fazer parte do time dos perdedores. Mas quando você não toma certas atitudes, quando você não tem o empenho devido, quando a sua vontade não é real, quando você fica apenas no desejo, você automaticamente e você particularmente está se autocortando, está se eliminando por si próprio do time dos melhores. Uma das seleções que irá disputar a Copa do Mundo na Rússia tem sido destaque dos noticiários por aquilo que eles têm sido chamado de a Academia de Frankfurt. Trata-se de um local que teve o investimento de, vislumbrem, 1 bilhão de euros e terá um custo anual de permanência de 200 a 250 milhões de euros. Qual é o seu objetivo nesse local? Desenvolver, criar, aprimorar e gerenciar a formação de novos jogadores. A seleção alemã busca com essa grande atitude formar não apenas jogadores, mas formar também técnicos na base, na técnica, na expertise, nos ensaios, nas histórias, nas lições aprendidas. Com isso, o futebol alemão tem um ponto de grande destaque, um salto para que a sua equipe tenha sempre uma renovação permanente. Não estará mais fadado ao destino, o encontro ou não, a descoberta ou não de novos talentos. Esses novos talentos estão sendo garantidos para as futuras gerações. Esta atitude que busca uma formação contínua, uma formação ininterrupta e uma renovação constante de jogadores técnicos, corretos, treinados, habilidosos, experientes e com objetividade, faz com que eles tenham uma eliminação de uma concorrência direta por qualquer título que eles busquem no futuro.
Deixar a fatalidade, deixar o acaso, deixar ao destino o encontro de novos talentos é pôr em risco, é colocar em dúvida, é minar os alicerces que têm que ser buscados com muita solidez, com muita obstinação e com muita eficácia. Por que não somos os melhores? Os melhores nunca descansam. Por que não somos os melhores? Porque a gente só quer ficar na média. Porque a gente não quer ser o destaque. Tirou aquela nota a mais daquele valor mínimo para poder passar? Para nós está tudo bem. Você conhece os jogadores de tênis? Você já ouviu falar como é que funciona o ranking de tênis? Um jogador número 1 do ranking, ele não é um cara que fica anos e anos. Basta que ele tenha alguns resultados negativos, basta que ele não tenha um resultado esperado, que ele logo despenca e despenca no ranking da sua federação. A renovação do primeiro lugar é uma coisa muito constante. Não há lugar para medianos. Não há lugar para aqueles que fazem apenas o que temos para fazer para hoje. Não há lugar para negligência. Não há lugar para o comodismo. Os melhores nunca descansam. Os melhores nunca deixam de estudar. Os melhores nunca deixam de se autocriticar. A sua própria autocrítica muito vale para aquilo que eles fazem. Eles estão direcionados por uma insatisfação positiva, por uma não aceitação de um resultado satisfatório. Eles sempre acreditam que podem fazer mais e melhor. Eles sempre acreditam que podem ultrapassar limites, que podem se superar, que podem reagir e encontrar novos meios mais produtivos, mais eficazes, mais duradouros, mais voltado para os melhores. Os melhores nunca deixam de se renovar. Os melhores têm uma insegurança real. Eles têm noção que a perda da sua posição está fadada simplesmente à sua negligência, à sua acomodação. Porque para ser o melhor, você precisa sempre se renovar, precisa sempre se reinventar, precisa sempre se superar, precisa sempre ser o melhor, o insuperável, aquele que ninguém consegue alcançar. Para ser o melhor, você não pode fazer somente aquilo que você sabe fazer. Tem que ter um algo a mais. Você precisa colocar um repúdio à mediocridade. Você precisa se livrar da negligência. E você precisa ter a obstinação. Você precisa ter o desejo de sempre ser o melhor. E você precisa ter a vontade de tornar esse desejo em ação, em querer fazer. Você tem que saber querer. Você tem que saber fazer. Professor, afinal, o que é ser o melhor? E o que é ser o pior? Será que o pior é ser tão ruim assim? Será que ser o mediano é tão ruim assim? Eu começo dizendo que ser o melhor e ser o pior não é uma questão de gosto, é uma questão de padrões. Ser o melhor significa estar muito mais próximo do padrão da perfeição, ou além dele. Quando a gente ouve aquelas frases que o melhor vinho é aquele que você gosta, que a beleza está nos olhos do que vê, esse é um padrão distorcido de melhor, de principal, do soberano, daquele que é inatingível. Quando nós falamos de um melhor, nós falamos que é a distinção exata daquele que consegue, com mais eficácia, ter um diferencial em relação aos seus oponentes. O que é o pior?
o pior não é o mal, o pior não é o renegado, o pior não é o bandido. Quando você é o pior, é porque você foi o mais ineficaz de todos, foi o que menos cumpriu objetivos, foi o que menos cumpriu tarefas. Ser o pior não é perder a dignidade, ser o pior não é ser o mais perverso, ser o pior é aquele que tem mais pontos a serem melhorados, mais pontos a serem corrigidos, aquele que requer uma ação mais imediata e mais contundente na sua performance. Quando nós não temos uma atuação totalmente correta, quando nós não temos uma atuação que nos deixa satisfeitos daquilo que queremos, nós damos motivos, nós damos chance, nós abrimos uma porta para que o fracasso possa se aproximar. E você pode lembrar muito bem que mesmo o último lugar também tem o seu ponto de dignidade. Não estamos aqui falando que por você ser o pior, você é o recluso, você vai ser a ação do preconceito. Mas nós hoje, no nosso mercado tão agressivo, não temos espaço para pessoas que não conseguem cumprir o seu objetivo. Infelizmente, você tem que entender, meu querido e minha querida, que se todos no navio fizerem a sua parte, mas o cara do porão não fechar a porta, o navio afunda do mesmo jeito. Então, muitas vezes a ação de um penaliza o resultado de todos. E nós não podemos comprometer o sucesso e a continuidade dos negócios e da empresa. Por isso que, infelizmente, aqueles que têm atitudes muito abaixo daquilo que se entende como sendo a média e que não demonstram qualquer motivo ou qualquer ensaio para melhorar, tendem a ser substituídos. Ninguém quer jogar no time dos fracassados e ninguém quer ter pontas abertas dentro do time daquele que quer ser o melhor. Vamos dar então um exemplo? Vamos falar de história? No mês de junho, nós, aqui no Brasil, ficamos empolgados pelo resultado que tínhamos com a nossa seleção. Mas no mês de julho, aquele dia fatídico do Mineiraço, vimos uma Alemanha colocar 7-1 na nossa equipe dos melhores. Eles eram os piores naquela data? Não. Eles eram os melhores? Não. Faltou uma referência. O time do Brasil era o melhor na referência do que era o nosso padrão. Bem diferente do padrão de melhor do time da Alemanha, que foi muito mais eficaz, que foi muito mais contundente. Eu reconheço que eu não assisti nem o segundo e o terceiro gol. Eu fui para o banheiro, em 5, 6 minutos que eu estive lá, eu perdi o segundo e o terceiro gol. Onde que está a nossa referência de melhor e de pior? Esta é uma base a ser analisada. Este é um termo científico que eu quero que você entenda. Que o melhor em um lugar pode não ser nem o quinto, sexto em outro lugar. E para isso que nós chamaremos uma palavra de intercâmbio, aprendizado, Kaizen. O Kaizen é uma metodologia de melhoria contínua, que a cada dia você continuará um processo para ser melhor que o dia anterior. E o Kaizen começa com uma filosofia muito, até muitas vezes olhada com outros olhos para muitas pessoas. Para mim, por exemplo, é um choque, quando ele diz que você tem que se dedicar 1 minuto por dia para aprender uma coisa nova que te faça crescer. 1 minuto? Será que ninguém tem 1 minuto no seu dia para poder gastar em função desse aprendizado? Pois é, essa metodologia entende que se você começar alguma coisa com muita intensidade, com muita cobrança, com um exagero de expectativas, você pode se decepcionar muito facilmente, você pode se frustrar muito rapidamente.
pode começar a se tornar desconfortável, pode começar a ser até uma agressão emocional para você, ter que fazer uma atitude que você sabe que não está tendo resultados benéficos, você sabe que você não está tendo evolução e você sabe que você ainda tem que gastar muito tempo dentro daquele período que você se predispôs a treinar. E é por isso que as pessoas desistem. A metodologia do Kaizen entende que quando você coloca 1 minuto só para trabalhar naquilo que você quer e você tem aquele resultado interessante, você começa gradativamente a pegar o gosto por aquilo, a pegar o interesse por aquilo, a querer o algo a mais. Então você começa a deixar de ser apenas 1 minuto para ser, por exemplo, 5 minutos, para evoluir para 10 minutos. E esta evolução gradativa, onde você consegue ter pequenos sucessos, onde você consegue ter pequenas vitórias, vai aumentando a sua satisfação por ver que aquilo está dando certo, até o ponto em que você vai estar gastando horas e horas afinco para poder atingir o objetivo de melhoria daquilo que você quer crescer. O sucesso, o crescimento, ele não é imposto de imediato. Você tem que entender que tudo existe uma curva de aprendizado, tentativas de erros e acertos. E é com os erros que nós temos que nós aprendemos muito mais até do que com os nossos acertos. Então, voltando à nossa palavra de melhor, eu não quero ser o melhor do mundo logo de cara. Você pode começar a tentar ser o melhor do seu setor. Em pouco tempo, você pode querer ser melhor de toda a sessão. Você pode buscar ter uma posição de destaque como sendo o melhor do seu turno, o melhor da sua empresa, o melhor do seu bairro, o melhor da sua cidade, o melhor do seu país. Gradativamente, nós conseguimos buscar um crescimento focando sempre à frente e nunca nos conformando com aquilo que nós já conseguimos. Quando você alguma vez pensar em desistir, quando alguma vez você pensar em dizer que já está bom, quando você pensar que não dá mais para continuar, lembre-se sempre de tudo aquilo que você passou para chegar aonde você está. E que se você parar nesse momento, tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você sofreu, tudo aquilo que você encarou, tudo aquilo que você sobrepujou, que você inovou, que você renovou, que você se reinventou, terá sido em vão. Você só conseguiu chegar até ali. Então sempre existe a tentativa do algo a mais, do passo a mais. E o Kaizen nos ensina que a gente tem que gradativamente querer avançar, e avançar, e avançar. Não existe passo para trás. A nossa trajetória, ela só tem um sentido, e você não pode imaginar como é doloroso o sentimento do arrependimento de saber que você poderia estar melhor e não está, porque você simplesmente não quis, ou você simplesmente não tentou mais uma vez, não tentou algo a mais. Para você ser o melhor, para você ter sucesso, para você ter esta posição de destaque, como eu falei, suas ações precisam ser eficazes, suas atitudes têm que ser eficazes. Senão, você é uma pessoa mediana, um profissional mediano, competidor mediano, uma pessoa que não é concorrência para quem é o melhor. Busque ser o melhor, busque ser o destaque, porque não é obrigação de todos ser o melhor, mas é obrigação de todos buscar não ser o pior.
Os melhores nunca se intitulam como os melhores. Eles nunca estão satisfeitos com o seu trabalho. Pelo contrário, eles sempre querem mais. Eles querem mais aprimoramento. Eles querem menos defeitos. Eles querem uma correção imediata daquilo que eles fazem e uma perspicácia maior de pontos a serem melhorados. Inclusive, uma colocação para você: se você costuma se dizer como melhor, se você tem que se afirmar como melhor, se você tem que dizer que você é bom, é porque você não é tão bom assim. Porque os melhores não precisam de autoafirmação. As palavras de Osho diziam que se você quiser ser espetacular, você será comum. Mas se você buscar ser comum, então você será espetacular. A extraordinariedade de uma pessoa está voltada na sua simplicidade, no seu modo de agir simples e correto. A busca pela perfeição, a busca pela excelência é o principal dom, é a principal qualidade dos melhores. A insatisfação positiva, a busca pela permanência na atividade de melhorar o aprimoramento que ele já tem conseguido durante tanto e tantos esforços. Ser o melhor é uma consequência. Ser o melhor é um fim. Ser o melhor é o resultado de muito suor, muito sacrifício, muita renúncia, muita dedicação. Mas uma palavra para aquele que não se julga o melhor, pelo contrário, para aquele que se julga o pior. Tudo é uma questão de referência. Se num grupo de amigos você se considera o pior, talvez você seja muito melhor que outras pessoas numa mesma atividade, num local diferente do seu. Por isso é interessante que você tenha a intercambiabilidade, que você faça trocas, que você tenha um benchmarking, que você saia da sua zona de conforto e que você busque novos horizontes, que você consiga entender melhor como é a situação em outras situações diferentes da que você está habitualmente colocada. Tenho que se dizer que quando uma concorrência é muito fraca, ela te enfraquece, mas quando uma concorrência é muito forte, ela te fortalece. Você pode não ser o melhor no seu grupo, mas você pode ser infinitamente maior em outras relações a outros grupos. Por isso que temos uma grande vantagem. E eu gostaria de dar 3 motivos para que você busque a perfeição, para que você busque ser o melhor. O primeiro, acomodação é morte. Se você não cresce, se você não evolui, se você não busca seu aprimoramento, se você não busca um lugar mais alto, inconsequentemente, está deixando de crescer e está rumando em direção à mediocridade, à simplicidade, à falta de qualidades. Nós sempre temos que estar nos renovando, você sempre tem que estar buscando novas condições, você tem que sempre estar buscando novos limites. O limite não é uma coisa fixa, ela depende do seu desempenho. E no momento que você o atinge, ele não é mais o seu limite. Por isso que o nosso crescimento ele é contínuo, por isso que a nossa renovação é constante. O processo de melhora ele só termina quando vem o fim. O segundo motivo é que quando você busca novos horizontes, quando você busca novas comparações, quando você já se acha o melhor, mas você quer experimentar a sua colocação, você quer se pôr à prova, você quer se testar em outras situações, você encontra muitas vezes situações bem mais rígidas, desafios muito maiores do que aqueles que você estava acostumado. O melhor em uma região, quando vai disputar um campeonato fora da sua região, muitas vezes fica em 7º, em 8º, quase em último lugar. O que aconteceu? Uma concorrência fraca te enfraquece. Mas no momento que ele busca essa contínua renovação, no momento que ele vai para um benchmarking, no momento que ele vai experimentar novos horizontes, que ele sai da sua zona de conforto, sofre a sua derrota, entenda, é na derrota que somos fortes, é no fracasso que podemos crescer, é na frustração que encontramos forças para continuar e nos levantar
muito mais firmes, muito mais convictos, muito mais decididos a melhorar. E o resultado disso é que quando você volta para a sua região, você volta bem mais forte de como você saiu. Quando você pega um time da capital e vai fazer uma excursão com ele numa região completamente diferente, por exemplo, um tour na Europa, um tour em outras regiões, muitas vezes eles amargam um fracasso diante de concorrências muito acirradas, de jogadores muito mais competentes, de uma marcação muito mais homem a homem, de uma condição não adequada à forma como ele treinava. Quando ele retorna, ele volta muito mais forte, ele volta muito mais convicto, ele volta muito mais decidido, ele volta muito mais realista da situação que ele estava. Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. E muitas vezes a gente não nos conhece, a gente cria uma imagem, a gente cria uma ilusão da nossa qualidade. E nós precisamos desse banho de realidade, nós precisamos desse banho de frustração, nós precisamos dessa sensação de pequenez para que a gente possa nos tornar maiores e maiores e melhores. E o terceiro e último objetivo, e esse é um objetivo muito holístico, é que quando você volta mais forte, você impacta aquelas pessoas que o conhecem de uma forma muito assustadora. Muitos ficam assustados de saber que você não é mais aquela pessoa que ele conhecia. Você se tornou muito maior, muito mais aquém daquelas possibilidades que eles imaginavam, e força uma renovação coletiva. As pessoas não podem ficar para trás, e quando eles percebem que você agora tem novas qualidades, novos trejeitos, novas técnicas, novas formas de agir, todos coletivamente tentam ou acompanhar ou até imitar o seu desempenho. E você força com que coletivamente todos melhorem buscando o seu exemplo. Buscar ser o melhor, buscar sair da zona de conforto é muito bom para que você possa crescer tanto pessoalmente como o seu grupo com o qual você faz parte. O caminho para o sucesso não é um caminho de mil maravilhas. O caminho do sucesso não é um caminho de conforto. Existe toda uma trajetória de fracassos, derrotas, vitórias, superações que te levam ao sucesso. Os melhores nunca descansam. Mas a derrota é um momento para que possamos nos recompor, é um momento para que possamos nos reinventar, é um momento para que possamos quebrar paradigmas, entender que podemos ser muito maiores do que já somos, de que podemos ir muito além do que já imaginamos. Buscar ser o melhor não é buscar ter o conforto. Buscar ser o melhor é buscar nunca se acomodar. Vamos falar um pouco de autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é a base da filosofia que Sócrates colocava sobre você entender os seus limites, entender até onde você pode chegar, entender até onde você pode lutar, entender até onde você pode conseguir chegar e entender que você tem que ter condições de ir além. Mas muitas pessoas não sabem esse limite. Elas se imaginam muitas vezes piores do que são ou, numa condição muito ruim, muito melhores do que são. Elas entendem que elas são capazes de fazer coisas que na realidade elas não conseguem, e por não ter esse autoconhecimento, elas enganam-se a si mesmas. O autoconhecimento é uma forma muito séria de você saber onde está no local, no espaço-tempo, você se situar como pessoa, você situar-se como profissional, entender as suas fraquezas, entender a força e o vigor da sua concorrência e ir atrás para eliminar essa diferença, para tornar de novo o jogo mais justo, para poder sobrepujar o seu inimigo, o seu concorrente, o seu oponente, aquele com quem você luta para buscar o primeiro lugar.
quando nós voltamos a falar sobre a parte da Copa do Mundo, o Brasil, no final da parte da semifinal, descobriu exatamente o autoconhecimento de onde se situava. Viu que não era o time que esperava ser, entendeu que não era a seleção que imaginava-se ser. Entendeu principalmente que não dominava técnicas e que não sabia lidar com um novo estilo de jogo, com uma forma mais agressiva. E no autoconhecimento nós temos que ter muitas vezes a retroalimentação, quando você sabe o seu limite e recua, e retorna, e volta atrás, e entende que seu limite não era onde você imaginava e se readequa à situação. Mas não, o time do Brasil, entendendo como estava, continuou pensando ser o melhor e continuou avançando, por falta de coordenação, por falta de entendimento, por não saber o que era melhor, por não saber o que estava fazendo, por não saber como agir. O que sabemos é como tudo terminou. Quando você entende que os seus limites são maiores do que você pode ter, a gente tem que ter a humildade de reconhecer e aprender. Como nós conversamos já sobre as partes de intercâmbio, quando você sai da sua zona de conforto, você é um cara que domina uma técnica muito especial, mas você, querendo ter esse autoconhecimento, querendo saber sobre novos mercados, vai para outro local e você percebe que você está ainda muito aquém do que é o top da sabedoria, do que é a referência de conhecimento. E você logo se auto-questiona: por que ele é melhor que eu? O que ele sabe que eu não sei? De onde ele tirou esse conhecimento? Como ele fez para atender esse negócio? Eu vou aprender, eu vou renovar-me, eu vou atrás, eu vou investir em mim mesmo. Eu não vou ficar mais parado aonde eu estava. Eu costumo conversar com os meus alunos que você deve procurar emprego todos os dias. Todos os dias é um dia para você conseguir um novo emprego. Não porque você vai deixar o seu emprego atual. Talvez tenha uma situação que até mereça pensar dessa forma. Mas no momento que você está sempre procurando emprego, você está sempre entendendo o que o mercado está colocando como exigência. Você consegue se situar no mercado com as suas possibilidades e com as suas deficiências. A gente consegue entender um pouco sobre a faixa salarial do que nós estamos recebendo em relação ao que o mercado está pagando. E muitas vezes a gente começa a dar mais valor ao local que nós atuamos. A derrota não é uma vergonha. A contínua derrota é uma vergonha. Significa que você se acomodou. Significa que você não se renovou, que você não buscou uma implementação nas suas atividades. Uma derrota, quando você encara um adversário maior que você, o que o melhor sempre pensa é: como assim eu não sou páreo para ele? Como assim eu não consigo fazer o que ele está fazendo? Que técnica nova é esse que ele faz que eu nunca ouvi falar? Irei aprender, irei me reconstituir, irei me reinventar. Onde ele aprendeu? De que forma ele aprendeu? Aonde ele aprendeu? De que jeito? Quem foi que o ensinou? Busca, persuasão, pesquisa, conceito de conhecimento, inovação. Essa é a fase em que o melhor, ou quem busca ser o melhor, se torna cada vez um estudante. Os melhores nunca descansam. Os melhores nunca têm vergonha de aprender. Os melhores nunca têm vergonha de perguntar. Os melhores nunca têm vergonha de se autotestar, de se pôr à prova, de entender os seus limites, de saber até onde pode chegar e de que forma que ele pode expandir ou inovar e superar aqueles que hoje o estão derrotando. Os melhores nunca se envergonham com a derrota. Os melhores nunca se conformam com a situação que os fez perder.
Quando você sofre uma derrota, você tem duas opções: entender a sua situação, entender o que o fez perder, entender o que o fez tornar-se inferior e aprender, se reinventar, acompanhar, tirar o atraso, buscar encontrar novas condições para poder sobrepujar as suas falhas atuais. Ou você pode querer se recolher, se introspectar, se humilhar internamente, ir lá e não voltar mais. Muitas vezes a gente bloqueia o nosso crescimento devido à dor de uma derrota. A derrota, ela é apenas uma oportunidade para que possamos entender o que estamos errados e o que podemos melhorar. Não foi no primeiro vestibular que eu passei na faculdade. Não foi na primeira prova que eu tirei a maior nota. Não foi na primeira concorrência que eu tirei o primeiro lugar. Não foi no primeiro concurso que eu tive uma posição de destaque. Mas em todas essas situações, eu busquei e entendi o porquê que os melhores tinham sido os melhores. E tentei, da melhor forma possível, da melhor forma que eu consegui, incorporar aquela situação e mudar o meu paradigma, e mudar a minha forma de ver as coisas, e entender que nós somos eternos estudantes, nós somos eternos aprendizes, somos eternos perseguidores da perfeição. Professor, é fácil o senhor dizer, mas o senhor não sabe a humilhação de você ir num local e sofrer a derrota. O senhor não sabe o frio na barriga, a angústia que nos dá de encarar os nossos maiores medos, o medo do fracasso, o medo da vergonha, o medo de não sermos aceitos, o medo de sermos humilhados, o medo de não sermos a pessoa que esperávamos que fôssemos. Uma palavra para você, meu amigo: quando nós vencemos o medo, nós nos sentimos livres. Quando nós vencemos o medo, nós nos sentimos capazes de ir muito além. Eu já ouvi várias palestras e já vi vários filmes sobre como vencer o medo. E digo para você, novamente, a coragem não é a ausência do medo. A coragem é a nossa predisposição de encarar os nossos medos. E o medo não é uma coisa ruim. Medo é o sentimento que nos faz ficarmos vivos. Se não tivéssemos medo dos predadores, encararíamos um leão de frente e você sabe qual seria o fim. Nós temos que aprender a vencer os nossos medos. E uma das coisas que eu vi muito coerentemente em livros, em palestras, em filmes, é que nós devemos encarar o medo, muitas vezes de uma forma até sufocante. Eu tenho medo de falar em público. Eu vou me predispor a falar em público todos os dias. Eu tenho medo de segurar alguma coisa muito quente. Eu irei passar todo dia do lado da fornalha, do forno de têmpera, e irei segurar uma peça com a tenaz para que eu perca esse medo. Eu tenho medo de tornear. Eu acho que eu vou tornear peça todos os dias, várias vezes. A prática elimina o medo. A experiência elimina o medo. A técnica elimina o medo. E a melhor coisa para você encarar os primeiros passos é o suporte técnico. É o acompanhamento homem a homem, com um tutor, com um mentor, com aquele que conhece muito bem aquilo que você tanto se apavora de fazer. Não tenha medo de encarar os seus desafios. Não tenha medo da derrota. Não tenha medo de ser humilhado. Tenha medo de se acomodar. Tenha medo de não evoluir. Vale muito mais a dor da derrota do que a vontade da participação que nunca aconteceu. E quando estamos sendo competidos, quando estamos preparados para encarar os nossos desafios e quando competimos, estamos fazendo uma coisa chamada vida. Estamos saindo do casulo e vivendo. A vida é muito curta para ser pequena.
A vida é muito curta para não ser aproveitada. A vida é muito curta para que você não tenha intensidade, que você não tenha emoção, que você não tenha desejos e anseios colocados à prova. Professor, eu não aguento mais você ficar falando de melhor, 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 destaque, destaque, melhor, melhor, melhor. Pô, isso daí está ficando até irritado de tanto ouvir essa palavra. O senhor sabe por acaso o que é isso ser melhor? O senhor nunca sofreu fracasso? O que o senhor sabe sobre ser o melhor? Eu vou contar um pouco da minha vida. Eu vou contar um pouco de quando eu era adolescente. Eu vou contar um pouco de quando eu comecei a minha formação. Quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu iniciei o meu processo de aprendizado industrial. E a primeira parte que eu tive de contato foi do meu primeiro vestibular, que era decisório para entrar na escola que daria o curso de formação com o qual eu permaneci durante 3 anos. Este vestibular, que contava com mais ou menos 950 crianças e adolescentes, eu tive a oportunidade de me destacar como o primeiro colocado de 900 e poucos concorrentes inscritos. Para que eu pudesse acontecer isso, eu estudei afinco durante várias semanas, aquilo que eu já era estudante afinco normalmente na minha vida pessoal. E adentrei ao curso onde participei durante meus 2 primeiros anos de permanência naquele local. Durante esse período de tempo, existia dentro dessa escola a escolha dos melhores alunos de cada semestre. Então, dentro do meu período, dentro daquilo que eu estudava, eu tinha uma concorrência de mais ou menos 420 pessoas. E eu consegui ser o melhor no segundo, no terceiro e no quarto semestre. No quarto semestre, que era o local mais concorrido, eu tive a oportunidade de também me tornar o orador da turma, de ser o primeiro colocado nas provas eliminatórias da modalidade teórica de 2 tipos de especializações, tanto CNC quanto ferramentaria. E na prova prática, no momento que envolvia não mais somente a teoria, mas o seu desempenho como profissional, eu consegui atingir também o primeiro lugar. Tive ainda destaque como sendo o primeiro aluno de hidráulica e pneumática. E posso dizer para você que ser o destaque não é ser o ambiente mais confortável do mundo. Eu sofri duras sanções. Eu era sofrido. Eu era perseguido. Você ser encarado toda hora como um concorrente forte não é o melhor dos mundos para ninguém. Eu sofria várias sanções, várias demonstrações, era constantemente questionado, constantemente agredido verbalmente. Você quer ser o melhor? Não é a melhor das situações do mundo. Eu tive várias experiências que passaram durante esse período de tempo e também na parte adulta, mas eu vou me restringir apenas à minha juventude. Eu sei o que é ser a posição de destaque. Eu sei o que é ser considerado como o melhor. E posso dizer para vocês que foram anos de muita transpiração, muito suor e pouca inspiração. Ser o destaque, ser o melhor, significa se entregar, se renunciar, não ter simplesmente o seu parecer normal, mas ser obstinado com aquilo que você quer. E eu fui hostilizado, eu fui maltratado, eu fui perseguido. Não era porque eu era arrogante, é porque competência incomoda. Incomoda muito. Quando você começa a se destacar, você começa a encontrar inimigos, começa a encontrar opositores, começa a encontrar pessoas que se levantam contra vocês, que vocês não esperavam que isso acontecesse. Você quer ser o melhor? Ser o destaque é uma posição interessante, mas não é a posição mais cômoda. Ser o melhor é uma posição de glamour, mas não é a mais confortável que existe. Ser o melhor é uma posição de honra, mas não é de longe uma posição confortável. Ser o melhor é uma posição de orgulho, mas também é uma posição odiada,
porque os invejosos não suportam os melhores. Você quer ter sucesso? Você quer ser o melhor? Acostume-se com o glamour e com os espinhos que virão com a sua escolha. Os invejosos, os cobiçadores, os preguiçosos se tornam verdadeiros inimigos daqueles que buscam incessantemente, incansavelmente, uma posição de destaque. Você quer ser o melhor? Acostume-se com a posição de melhor. Não é a melhor posição do mundo, mas é a posição com que todos nós desejamos, sonhamos e almejamos ter em nossa vida. Os melhores nunca são perdoados. Os melhores nunca são esquecidos. Os melhores sempre serão perseguidos. Os melhores sempre serão alvos de críticas e de hostilidades. Competência sempre incomoda. Qual o objetivo desta palestra? Qual o objetivo de tanto se falar dos melhores? Qual o objetivo de tanto se falar do destaque? O segundo lugar não é importante? O terceiro lugar não é importante? Todos os lugares na frente das principais disputas são importantes. Quem disse que o segundo lugar não encontra o seu sucesso? Quem disse que o terceiro lugar não encontra uma posição ao sol? Quem disse que o primeiro lugar, que o melhor lugar, é o mais feliz dos lugares? Pode ser que o segundo, terceiro lugar tenha até uma comodidade que você anseia melhor até do que a do primeiro lugar. Mas nossa palestra hoje é direcionada para que você mire lá na frente, para que você mire os melhores, para que você cresça, para que você altere a sua condição atual, para que você se mexa, que você se erga, para que você reaja, porque na situação de mediocridade que você se encontra, na situação de acomodação, nem de longe você vai conseguir estar lá. Você precisa entender que hoje a reação tem que ser mais forte, mais contundente, que os resultados têm que ser mais eficazes, que a eficiência tem que estar visível, tem que estar evidente, que nós temos que entender que o local para os melhores é muitas vezes o local para os únicos que têm realmente alguma chance de vencer com satisfação. Você pode até sobreviver, mas sobrevivência não é vida. Nós queremos algo a mais. Nós queremos que a dor da nossa mudança, da nossa quebra de paradigma, seja satisfatória para a mudança da situação atual. Nós temos que parar de reclamar da nossa situação e começarmos a agir, começarmos a mudar a nossa realidade. Isso é conseguirmos apenas com um processo, passo a passo, dia após dia, vencendo os objetivos, chegando nas metas que construirão os nossos sonhos. Busque o primeiro lugar, busque o topo, busque as primeiras condições, mire naquele local. O resultado de você ser ou não o primeiro lugar vai depender da intensidade do seu empenho, do seu talento, da sua renúncia, da sua dedicação. Mas este é o caminho, esta é a fórmula para que você possa conseguir melhores resultados, para que você consiga modificar a sua realidade, para que você consiga chegar num ambiente com mais força, com mais dedicação, com mais evidência, com mais destaque. Por que as pessoas não te olham? Porque você não é ainda o destaque. Por que as pessoas não escolhem o seu serviço? Porque você ainda não é o destaque. Por que as pessoas não te dão a atenção que dão naturalmente para as outras pessoas? Porque você não é o destaque. Todos querem o melhor do seu time. Busque ser o melhor. Pratique, pratique, pratique. Tente mais uma vez. Inove mais uma vez. Assista, compreenda, escreva, anote, pesquise, treine, pratique. Não se acomode.
Os melhores nunca descansam. Buscar ser o melhor é buscar ser uma referência. Buscar ser o melhor é, acima de tudo, buscar sem sombra de dúvidas a sua sobrevivência com mais tranquilidade e com mais segurança. Ser o melhor é uma qualidade para poucos, é um desejo para muitos, mas uma atitude concretizada de poucos. Ser o melhor é ser uma honra, é ser um destaque, é ser uma inspiração, é ser um objetivo de vida, é ser um alvo a ser alcançado. Os melhores são apaixonados por aquilo que fazem. Os melhores são obstinados por aquilo que fazem. Os melhores são determinados a atingir o que querem. Os melhores nunca descansam. Você quer ser o melhor? Você quer o sucesso? Você quer encontrar a posição de destaque na sua empresa, no seu trabalho, naquele lugar em que você atua? Você quer ter a honra? Você quer se sentir o melhor? Você quer ter o desejo de sempre estar entre os melhores? Trace seu caminho, encontre o seu caminho, determine aquilo que seja a paixão da sua vida, conhece-te a ti mesmo, encontre seus limites e os expanda, aumente sua vontade, tenha o desejo de fazer sempre mais e melhor, elimine aquilo que não te agrega em nada, fuja de pessoas que sugam a sua energia, que sugam o seu bem melhor e não te levam a nada, não te agregam em nada. Elimine defeitos, retire coisas que te fazem perder tempo, determine uma ação de mudança total e imediata nas suas formas de agir e de ser. Seja mais produtivo, seja mais bondoso, seja mais obstinado, seja mais sensível, seja mais passional. Entenda o que te faz agradar, entenda o que te faz valer a pena a cada dia e persiga seus sonhos, lute, encontre seus objetivos, pague o preço, se renove, aprenda, busque novos horizontes, pesquise, se adeque e não tenha medo de errar, não tenha medo de fracassar. E se perder e se cair, levante-se, reaja, retome a sua força, retome a sua coragem e continue sempre e sempre. Os melhores nunca descansam. Estamos chegando ao final do nosso vídeo. Um vídeo mais forte, um vídeo mais direcionado, um vídeo mais focado, um vídeo com força, um vídeo que quer fazer uma ação mais impactante naqueles que assistem o nosso canal. É o nosso desejo com esse vídeo fazer com que você entenda que nós não podemos nos acomodar, não podemos nos conformar e não podemos perder a nossa ação. Nós temos o poder, a liberdade e a necessidade de reagir. Portanto, eu gostaria de terminar essa nossa conversa citando duas frases de duas pessoas que foram os melhores naquilo que fizeram. O primeiro é um ser incomparável, uma pessoa que é um ícone nessa vida. Ela vem na antiguidade e ela acumulava diversas profissões e era maestria plena em todas as suas ações. Eu gostaria de falar uma frase de Leonardo da Vinci que dizia que lastimável é o aluno que não supera o seu mestre, que se acomoda, que recebe tudo mastigado, que já tem tudo à mão e não cresce, e não desenvolve, e não se supera, e não cresce além da onde já tinha chegado seu mestre. Com tudo à sua mão, ele prefere se acomodar ao invés de ser o melhor. E a última frase é uma frase de uma pessoa que simplesmente mudou os rumos da ciência. Uma pessoa que conheceu, que fez e que viveu
para explicar tudo o que existia e encontrar o seu sentido de forma sensata, metódica e racional. Estamos falando de Isaac Newton. Isaac Newton dizia que ele só pôde ver mais longe porque ele estava sobre o ombro de gigantes. Ele usou todo o conhecimento que tinha, ele usou toda a pesquisa que tinha, ele usou toda a força que encontrou em seus antecessores para ir além e para honrar a confiança que ele mesmo se pôs para abrir novos horizontes para os físicos do futuro, para gerações futuras, para as pessoas das próximas gerações. Tenha essa vontade, tenha esse desejo de ser, de acontecer e de deixar a sua marca nessa vida. Que os seus passos e que o legado que você escolheu nesta vida possa ser lembrado por outras gerações. Busque, acredite, reaja, tenha uma marca nova. Que Deus te abençoe e que te faça encontrar um novo caminho e uma nova força para cada dia mais você buscar o topo e ir além. Um forte abraço, tudo de bom para você e até a próxima.